Muito bem, a paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, essa pré-aula que fazemos toda semana, com o objetivo de levar a mensagem da Palavra de Deus a todos. Eu sou irmã Vera, estou como coordenadora da EBD aqui na cidade de Nossa Senhora da Glória, pastoreada pelo pastor Edier Pereira. E nessa edição especial nós trouxemos hoje a irmã Nilzete, que é a esposa do pastor Edier, como mãe da igreja, como pessoa que nos auxilia nos trabalhos da igreja. Ela estará conosco. A paz do Senhor, irmã Nilzete. A paz do Senhor, irmã Vera. É um prazer estarmos aqui, participando dessa pré-aula pela primeira vez, mas entregando tudo nas mãos do Senhor, Ele vai fazer o melhor. Amém, amém. É uma homenagem especial a todas as mães, Como a lição é a lição do segundo domingo de maio, essa pré-aula tem o intuito também de homenagear a todas as mães da igreja. Então nós estamos fazendo essa aula dessa forma diferenciada, Duas mulheres, geralmente são dois homens, ou um homem só, mas hoje nós resolvemos fazer dessa forma para fazer essa homenagem especial a todas as mamães que assistem a aula da Escola Dominical, as mães que são sempre frequentes aqui conosco, e nós damos graças a Deus pela vida de cada uma de vocês. O tema da lição, muito edificante, Nós estamos estudando nessas 13 lições, 12 lições 13, os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo, e a lição 6, o título dela é Expressando Palavras Honestas. O texto áudio: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. A verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Então essa lição hoje, ela é uma lição muito importante. Ela vem mostrando as características do reino de Deus, os conselhos de Jesus no sermão que deu lá naquele monte. Então Jesus ele veio trazendo vários conselhos, desconstruindo alguns pensamentos, principalmente da lei judaica, daqueles que eram fariseus e escribas que traziam complementos à lei de Deus para dificultar a vida do povo. Então Jesus ele vem desconstruindo, e dessa feita nós vamos estudar sobre isso, expressando palavras honestas. Aqui nós vamos falar sobre o valor da palavra. Tinha um tempo que as pessoas faziam negócios pelo valor da palavra. Se eu fizesse um negócio com a senhora, a minha palavra era válida, não precisava de um contrato, não precisava ir no cartório, Se eu quisesse comprar um terreno seu, eu comprava só de palavra. E aí havia a confiança na palavra daquela pessoa de que o terreno era vendido e que eu ia receber. Do mesmo jeito eram outros tipos de contratos, eram feitos só no valor da palavra. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Por quê? Porque a palavra já não era mais suficiente, As pessoas começaram a enganar umas às outras, e aí só a palavra não era suficiente. Então, a orientação de hoje que Jesus vai trazer para nós é que nossa palavra deve ser sim ou não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, esta é a tônica dessa aula de hoje. Na introdução, nós vamos ver que existiam dois tipos de juramentos. Os homens faziam juramentos, porque quando há um juramento é porque acontece uma falha, Só pode haver um juramento, por exemplo, se eu disser, irmã Nilzete, eu vou na sua casa amanhã. Aí a senhora vai dizer, e se a senhora não for? Aí eu juro que vou. Então não precisava jurar, se a senhora já acreditasse em mim, a senhora já ia saber que eu ia, não precisava dizer, e aí vai jurar? Então quando há um juramento é porque houve uma falha, como é que nós podemos dizer? Uma dificuldade de acreditar no outro, Houve a dificuldade de acreditar no outro e por isso havia um juramento. O Senhor Jesus ele vai ser enfático em dizer que não deve ser, nós cristãos não devemos jurar por nada. Não precisa jurar, porque nossa palavra deve ser suficiente. Esse é o caráter do reino de Cristo, é que a palavra do crente deve ser suficiente. Não é necessário jurar. Aí ele vem aqui, Jesus condena em Mateus 5,37.
condena o uso indiscriminado, leviano e evasivo do juramento, né? E esse juramento da época de Jesus prevalecia entre os judeus. Os judeus faziam o juramento por Deus ou pelos homens, né? Ele podia jurar por Deus e podia jurar pelos homens. E acharam brecha na lei para dizer que o juramento por Deus tinha que ser cumprido. Mas se eu jurasse por Jerusalém, se eu jurasse por outra qualquer coisa, eu podia descumprir. Então, havia uma hipocrisia naquilo. Toda palavra empenhada deve ser cumprida, independente que seja para Deus, ou por Deus, ou pelos homens, né? Então, eles abriram essa brecha na lei. Então, as pessoas, os que juravam por Deus, ficavam obrigadas a cumprir o juramento. As que juravam por Jerusalém, por outra coisa, ficavam descumpridas, né? Desobrigadas a cumprir aquele juramento. Então, essa é a tônica dessa mensagem de hoje, dessa lição. Não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, porque jurar pelos céus e pela terra e jurar por Deus tem o mesmo valor, tem o mesmo peso já para os judeus tradicionalistas, né? Os fariseus. Eles achavam que não, abriram essa brecha, né? Para descumprir o juramento. E Jesus não aceitou isso, né? Não jurar nem pelo céu nem pela terra. E o propósito da lei do juramento era um propósito benéfico inicialmente, né? Mas Deus que esquadrinha todos os corações e as intenções dos corações dos homens, em 1 Coríntios nós vamos encontrar 29:9, quando Davi falava para Salomão que Deus conhece, esquadrinha os corações e as intenções dos homens. Então o Senhor Jesus, como conhecedor, ele proíbe o juramento, porque Deus conhece a intenção do coração. Se eu vou jurar por Deus, se eu sei que se eu jurar por Deus tenho que cumprir, eu juro por outra coisa. Então eu estou sendo hipócrita, porque eu estou querendo descumprir o meu juramento. Era nesse sentido. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra também, porque não é lícito fazer isso. Deus estaria vinculando aquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E nesse caso não precisava ser cumprido. Olha aí o que vocês faziam. Se eu jurasse em nome, eu não podia jurar em nome de Deus, eu podia jurar pela céu, pela terra, por Jerusalém, né? Por mim mesmo, eu juro, pela minha mãe, o povo fala, eu juro pela minha mãe, né? Então Jesus ele proíbe enfaticamente o juramento, que não é necessário. A pessoa que tem o caráter de Cristo, a sua palavra deve valer, não precisa jurar. Graças a Deus por isso. Acho que nós fizemos uma síntese, né? Uma síntese desse primeiro ponto, que é não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. E agora eu quero ouvir a irmã Nilzete, que ela vai falar sobre o ponto 2. Nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. À vontade. Nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Como deve ser o nosso falar, né? Devemos sempre tomar cuidado, né? Porque nosso falar é muito valioso. Por quê? É valioso porque mostra quem somos nós através, né, do nosso falar, não é isso? E principalmente aquelas pessoas que já conheceram a verdade, né, que é um cristão verdadeiro, né, que já encontrou com Jesus, ele deve sempre procurar ter cuidado, né, e sabedoria ao falar, porque quando Jesus ele se mostra como a verdade, então ele instrui para os seus discípulos que a pessoa também deve andar na verdade, porque já conheceu a verdade, não é isso? E aqui fala com muita propriedade, né? O sábio Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua, né? E Jesus foi categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Então, devemos sempre ter cuidado, né, de sair por aí falando, né, o que bem quer e entende, porque pode causar escândalo também. E para uma pessoa que é cristão, fica horrível, não é isso? Porque nossa vida deve ser uma carta aberta. Se o que não conhece Jesus não vê
uma transformação naquela pessoa que já conhece Jesus, então provavelmente ele irá se escandalizar, não é, com o mau testemunho, o mau falar, o mau comportamento da pessoa na sociedade, não é isso? É isso mesmo. E o que nos impele a ter cuidado no nosso falar, né, é para que o nome do Senhor também seja glorificado. E o Senhor, quando estava ali, né, naquele monte, falando para os seus discípulos, ele já estava alertando para que ele pudesse dar um bom testemunho na sociedade, principalmente no seu falar, não é? Como a senhora falou, que antigamente a palavra tinha muito valor. Uma pessoa dizia, eu quero comprar isso, uma propriedade, ele não precisava nem de documento, mas a palavra já valia. Então, para nós que somos cristãos, nós temos que ter esse cuidado. Ainda, né, podemos observar pessoas que aprenderam com Cristo e a palavra vale, não é? E nós temos exemplos, às vezes até vamos comprar alguma coisa em uma loja e eles dizem, não posso vender a fulano nem a cicrano, né, porque ele não tem palavra, diz que paga e não paga. Então ali estão mentindo e o Senhor, ele nos orienta, nos ensina que devemos ter a nossa palavra sim, não é? Muitas das vezes até muitos dizem sim quando estão pensando lá no coração, né? Estão pensando, estão maquinando a fazer o não é? Diz Deus sim conhece, e né? Deus conhece, porque Ele é quem sonda os nossos corações, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? E Ele sabe se realmente a gente está falando a verdade. O sim e não na vida de Paulo, né? Nós vemos aqui na lição um episódio que fala que Paulo, ele estava desejando visitar Coríntios, né? A igreja de Coríntios, mas ele foi impedido de chegar naquela data determinada que marcou para ir visitar os irmãos. E aqueles irmãos, como ele não chegou, e antigamente era muito difícil a comunicação, só através de carta, né? E as cartas demoravam muito para chegar, então eles começaram a criticar, né? Não confiar em Paulo, na palavra que Paulo falou. Mas Paulo aqui se justificou para eles, né? Primeiro, ele sabia que quem justificava ele era Deus, mas ele se justificou para o povo, que ele disse ao povo que não disse sim querendo dizer não é? E ele foi um dos homens de Deus, né? Que ensinou muito sobre essas coisas também. A força da né? palavra. A força da palavra, é verdade. Não é isso? Graças a Deus. Aqui nós vamos encontrar também que Paulo, ele reconhece que Deus é quem justifica, mas ele justifica os irmãos. Justificou, muitos irmãos estavam querendo usar essa falha dele de ter ido para não confiar. Para não confiar nele. Para não confiar na palavra. Mas muitas vezes, até o crente, né? Ele empenha a sua palavra e é impossibilitado de cumprir aquilo que ele empenhou. É necessário chegar até a pessoa que você empenhou e explicar a situação, claro. Porque não conseguiu, né? Para reconquistar a confiança. Foi isso que Paulo fez. Paulo fez, né? O que passa disso é procedência maligna. Então, nós sabemos que se você faz um juramento e dentro da pessoa ela acha que não vai cumprir, mas ela faz um juramento para tentar enganar o outro, não é isso? Então entra aqui a parte da mentira, e nós sabemos que o pai da mentira é o maligno, não é isso? Então, se o homem mente, então ele não está sendo filho de Deus, que Deus é a verdade. Ele está sendo filho do inimigo, né? Do maligno, que é o pai da mentira. Então, o que passa disso é procedência maligna, não é?
Então, fazendo a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. E Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes, não é? Mesmo que nos custe a vida, mas devemos ser transparentes e verdadeiros, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas. Amém. Passamos agora ao segundo ponto, né? Foi um ensinamento maravilhoso. A nossa palavra deve ser sim, sim ou não. O sim e o não na vida de Paulo, nós já vimos, né? E o que passar de 7 procedentes da maligna ficou muito bem claro aqui pra gente. O ponto 3 vai falar sobre honestidade com nossas palavras. Está dividido em 3 tópicos, né, irmã José? Vamos falar sobre ele? Vamos lá. A palavra honestidade, né, é uma virtude de alguém que é correto. Então, de alguém, não são de todos, né? Alguns, né, que são corretos e sinceros. No hebraico temos o adjetivo yashar, né? Reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. E vemos o exemplo, né, de Jó na Bíblia, que a Bíblia diz que ele era um homem justo, né? E também aqui vemos também o nosso irmão Cornélio, né? Como um homem reto, honesto também. E aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saia da sua boca a palavra falsa, mentirosa e enganadora. Uma vez o pastor estava pregando aqui e alguém falou para um evangelista que ele tinha dito tudo ao pastor que o pastor estava pregando, mas desde que o Senhor estava revelando ao pastor, o pastor falando, e ele disse: nem que eu vejo meu sangue escorrer, mas eu estou falando a verdade, não é isso? Então devemos ser verdadeiros mesmo, né? E não sair palavras falsas, mentirosas e enganosas de nossa boca jamais, porque o preço é alto, não é isso? E nós seremos julgados pelas palavras. É tremendo, assim, quando a gente ouve a palavra de Deus dizer que nós vamos ser julgados por cada palavra que sai da nossa boca. É muito forte. Além de ser julgados pelas obras que praticamos, né, que sejam boas obras ou más obras, nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Então, é um perigo. É um perigo. O 2, né? Pode falar. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É uma pergunta. Aí é bem uma pergunta bem específica, né, para o nosso viver. Isso. Né? Aí, hoje em dia, é possível ser honesto? Responda aí, mano. Sim. Se realmente a pessoa se encontrou com Jesus, né? Se houve uma verdadeira transformação, se a pessoa tem convicção em a quem está servindo, né? E se aprendeu com Jesus que é verdadeiro, sim, né? Realmente ele será honesto aqui nessa terra, né? Porque já houve, né, exemplo de pessoas que foram relatados na palavra de Deus que foram honestos. Então, se nós somos iguais a eles, então é possível. Se vamos seguir a Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, a gente segue a verdade. Isso. A gente se esforça, né? Isso. Se esforça, dá o seu máximo para conseguir imitar a Cristo, que esse é o nosso grande objetivo, né? No mundo em que as pessoas adotam a mentira como um hábito, né? Aí o cristão fica com esse desafio. Enquanto as outras pessoas que não temem a Deus adotam a mentira como hábito, o cristão tem que ir na contramão, né? Isso. Na contramão. E adotar a verdade como hábito. É um desafio muito grande para as nossas vidas, né? Pedir a Deus que sare, né? Que sare esse... O que faz parte do seu reino é honesto em suas palavras e íntegro no seu caráter. Jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciada pelo pai da mentira, que é o diabo, né? Jesus é a verdade, em essência. João 14,6, aquilo que falamos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Os que vivem nele são honestos em tudo, em seu falar, e o falar é sim, sim e não, não. O 3, dando testemunho, irmãos. Como é que a gente pode dar testemunho aí a respeito
da própria verdade, né? Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter e é honrada, digna, procede rigorosamente dentro das regras. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas certo o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no falar, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservar a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Então, sempre permanecer na verdade. Não é porque sem a verdade jamais veremos a Deus. Amém, é verdade. Graças a Deus. Veja que ensinamento maravilhoso, né? Primeiro, a lição vem tratando conosco a respeito da imposição de Jesus em proibir o juramento. Não precisa jurar. A pessoa que tem o caráter de Cristo deve manter sua palavra firme e as outras pessoas têm que confiar na sua palavra. Aí vem falando sobre a importância de não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus. Não precisa jurar. Jesus tira o juramento do meio da vida do cristão. Não é necessário. A pessoa que confia em Jesus, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. É esse o objetivo dessa lição hoje, né? Para a gente entender. E as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Pronto, aí nós aqui já passamos para o terceiro ponto da nossa lição, graças a Deus, uma lição bem importante. E a conclusão diz assim, ó, os verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial nas nossas palavras, nós devemos ser, né? Sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, ou não, não. Não preciso estar jurando, né? Não preciso estar empenhando minha palavra da minha mãe, pela morte da minha mãe, pela morte da minha... Eu já ouvi alguém jurar, pela morte da minha filha, de valer, até pela salvação. Até pela minha salvação. Então não é necessário jurar. O nosso Senhor nos adverte em relação a isso nessa lição. Vai fazer também uma advertência de sermos sempre honestos no nosso falar. Falar o que tiver dentro do nosso coração, ser sincero, né? Principalmente nossas palavras diante de Deus devem ser sinceras. Deus deve conhecer todas as nossas necessidades através das nossas orações e usar de sinceridade com Deus. Se nós usarmos de sinceridade com Deus, vamos conseguir usar sinceridade com o nosso irmão também, né? Certamente. Quero agradecer a irmã Nilzete, quero dar a oportunidade dela falar mais algum complemento e se despedir, porque nós já estamos terminando essa lição, viu? Foi só para vocês sentirem o gostinho das mamães aqui, né? Eu tenho certeza que estamos nós duas aqui querendo mandar beijo para os nossos filhos, mas nós não vamos mandar. Que essa é uma homenagem toda especial, viu, de nós que fazemos a EBD, a todas as mães da nossa igreja e a todas as mães em geral que estiverem vendo esse vídeo, né? Eu deixo os seus últimos comentários aí, fique à vontade. Graças a Deus, né, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu e falar algo que o Senhor Jesus nos ensinou para não entrarmos em situações difíceis, não é isso? Porque nesse segundo trimestre, né? Nesse segundo trimestre o Senhor já nos advertiu, né, sobre o homicídio, né? Que é obra do coração. Sentimentos ruins. Não é? O adultério, que também é do coração e mexe muito com a nossa moral. E agora com esse conteúdo aqui que fala sobre o juramento, né? O pré-juramento, que são juramentos falsos. Então vamos pedir a Deus que coloque em nossos corações o desejo de cumprir a sua palavra na risca, né? Para que um dia a gente possa encontrar com o Senhor, porque através da palavra, né, errada, falsa, podemos perder os céus. Amém, é verdade. Então nós queremos agradecer a você, pedir que você
deu sua curtida, né, irmã Lisete? Sua curtida aí no vídeo, você compartilhe, né? Que faça essa palavra chegar mais longe. Os irmãos aqui, queremos agradecer ao irmão Israel e ao irmão Fernando que nos cederam a oportunidade, né, de estarmos aqui. É uma honra para nós e que tenha outras, né, irmã Lisete? Que tenha outras oportunidades da senhora participando aqui conosco. É verdade, pela primeira vez. É a bênção, né? Para a glória de Deus, nós vamos esperar essa outra chance de estar com o irmão Lisete aqui conosco e com outros irmãos também, né? Que vão se dispor e Deus vai preparar para estarem aqui abrilhantando essas aulas da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigada. Curta, compartilhe e abençoe as nossas vidas aí através da sua audiência, de você assistir essas aulas e passá-las adiante, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe, feliz Dia das Mães a todos e até a próxima oportunidade. A paz do Senhor.